Então, boa noite, gente, tudo bem? Vou começar daqui a pouco a minha live com a Pri, pra gente falar hoje sobre se programar para viajar, porque nós pretos achamos que não conseguimos, que não temos que ir pro exterior ou programar uma viagem um pouco mais robusta. Então ela vai estar contando um pouquinho pra gente de como ela começou a ter essa ideia e como isso se tornou praticamente um hábito na vida dela, né? A questão de viajar, de programar e conhecer lugares diferentes. Fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente vai falar um pouquinho mesmo de planejamento e de vontades e de como colocar essas vontades aí em prática. Oi, prof, tudo bem? Vou começar a guardar dinheiro para viajar também. A gente também precisa viajar. A Pri entrou agora. Pri, tenta fazer a solicitação para entrar, mas de qualquer forma eu vou tentar te chamar aqui também. Vamos ver se eu consigo ocultar, transmitir ao vivo. A gente tá chamando ela aqui, vamos ver se vai dar certo. Oi! Luxo, gente! Deixa eu organizar aqui a tela para ficar bonitinho. Não tenho roupa para ele, Priscila. Ah, minha filha, mas aí você sabe, né? Na hora de, na hora de pôr o turbante aqui, de Né? junta a fome com a vontade de comer, literalmente. Minha irmã falou que eu tô igual a William Bonner, viu? Que ela falou que eu só coloquei isso aqui, mas se olhar para baixo não tá nada ok. Mas quem que não faz isso? Hoje eu fazendo home Não office, é? um Bonner todos os dias, gente. Então, tem muito o que fazer, né? Tô sabendo que É, aí em São Paulo tá frio, pacas, né? tá. Aqui, assim, domingo é um calor de 30 graus. Quando chega ontem é 16. É um negócio assim que a gente tem que ter saúde mesmo, que senão não dá conta. Aqui também. Tiveram alguns. Tava bem calor, tava gostoso. E aí, desde ontem à noite. Na segunda tava calor. Ontem à noite já deu uma esfriada. E hoje já tá bem frio. Tô me É, aventurando a ir treinar com o pessoal na rua, então aí eu vou a pé, porque não consigo acordar cedo, tenho dormido pessimamente, então a hora de acordar é a hora que o meu sono tá gostoso, mas tem que levantar. E aí eu faço o trajeto a pé, que não é longe, não dá nem 2 quilômetros, e aqui venta muito, né? Então, bem é. Eu acho que só o fato de você conseguir sair para se movimentar fisicamente, fazendo uma caminhada, você já tá na frente aí, porque eu no início da quarentena tava mega focada, aí foi caindo, dando uma baixa, aí eu fui levantando outras coisas. A gente levanta uma coisa aqui, cai ali, a gente vai, ó. eu sou a noiada primeiro porque assim já estava na minha rotina, né? E é onde eu consigo desestressar. É tipo pensar no nada mesmo, né? Então, se eu não fizer, não dou conta, não. Eu tenho que ir, porque senão. Não, mas tá certo. Precisa de Não endorfina, né? precisa liberar. Já precisa. Ai, que legal, tô feliz. Eu aguardei ansiosamente por esse momento, porque falar de viagem é tão bom, ainda mais se a gente puder contribuir com as pessoas que a gente acredita que tem o mesmo sentimento que a gente, se a gente puder contribuir, eu acho que é melhor ainda, sabe? Eu tô bem motivada assim para falar sobre esses assuntos nos últimos dias. Ai, que bom. Na verdade, acho que já está quase que dando o nosso horário aí, mas a gente espera um pouquinho. O que eu tenho falado no início de todas as minhas lives, né, que a pandemia mesmo, a gente, né, tendo que ficar recluso, enfim, me trouxe outras possibilidades, outros caminhos, e é o momento que eu estou conhecendo pessoas incríveis, né? Pessoas de vários segmentos, todas engajadas aí em a gente falar um pouco do movimento preto mesmo, e, e discorrer sobre vários assuntos. E para quem não sabe, né, eu e a Pri, a gente se conheceu através da última live, que foi na semana passada, e ela disse que Olha que ficou coisa incrível.
Não, daí eu compartilho da mesma sensação, porque eu tenho feito conexões muito positivas nesses últimos tempos pela internet, coisa que eu acho que eu nunca utilizei bem a internet como eu tenho utilizado agora, sabe? Eu acho que eu tô aprendendo a mexer na internet real, assim, porque a gente passa muito tempo discorrendo coisas que só passam, entendeu? E agora Sim, eu realmente tenho ficado aqui e tentado fazer conexões reais, assim, e você é uma delas, sabe? Então eu tenho feito essa ligação e eu estou muito feliz com isso. Está sendo bem produtivo. para mim também, embora conciliar o trabalho com isso, mas eu falo que para mim é assim, é uma grande motivação. Os meus amigos brincam e falam assim: ah, está querendo virar blogueirinha e tal. Eu falei assim: não, gente, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu acho que conhecer pessoas nunca é demais, ainda mais pessoas que são do bem. E eu só tenho a agradecer mesmo. Todas que você falou, né? Todas essas conexões incríveis, que talvez se não fosse por esse momento, possivelmente a gente não teria tido essa oportunidade. Então, deixa eu Com só falar. certeza. Teve uma galera que me cobrou que eu não falo oi nas lives, né? Oi, Léo. Ah, Eles me cobraram hoje, você acredita? Oi, mas, Léo. menina, é difícil, né? É difícil a gente olhar aqui, conversar tal. Eu ainda estou me acostumando aqui. Mas falou oi, o Adriano. Eu vi que a Dani entrou. Rodrigo. O... A Dil entrou aí também, que eu vi. Bem, vai se acostumando que depois dessa vida de blogueirinha todo mundo quer um oi, tá? Brincadeira. Ah, Fala, muito fala bom. então. E eu brinco que é gostoso porque os meus amigos também, tipo assim, tem, ah, eu posso te dar uma opinião, mas você não consegue alguém para falar de um determinado assunto, que às vezes a gente tem dificuldade, e aí eles brincam, ah, você que é tanto descolado e sempre pensa em umas coisas aqui. Então eu falo que eu já tenho pauta para pelo menos mais umas 3 lives, olha que gostoso. Ai, Então, que legal. Ai, eu também estou me envolvendo aqui. Eu quero falar de todos os lugares que eu já fui, eu quero é, falar. Depois que eu zerar esses aí, eu vou atrás de outros assuntos. vou te falar, vira um vídeo, tá? Porque a gente fica assim, nossa, se de repente você não tem, mas alguém sempre vai te falar ou sempre vai surgir alguém para parabenizar, para falar, poxa, você com seu conteúdo conseguiu contribuir com as suas parcerias, então eu acho que isso que é gratificante, né? Sim, verdade. Vou agora formalmente apresentar a Pri para vocês. É uma linda moça de 32 anos de São Paulo, capital. E a gente começou Jovem. a a gente começou a conversar na semana passada, logo após a minha live com o Humberto, e surgiu a possibilidade da gente falar de viagens. Eu acho que mesmo com todos os momentos que estamos passando, acho que a gente tem que ter esperança de que um dia tudo isso vai passar e a nossa vida vai voltar ao normal. E por que não colocar a viagem dentro de algumas das nossas prioridades? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito. E eu e a Pri, a gente trocou umas ideias. Para vocês terem uma ideia, a Pri já viajou 18 países e 10 estados no Brasil. Então tem aí uma bagagem legal para falar para a gente como que começou a ideia, como que ela se planeja, como que é ser uma mulher preta viajando outros países, né? Porque a gente sabe que para nós é um pouquinho mais difícil a nossa acessibilidade, mas não que esse difícil é impossível, porque eu também acredito que tudo que a gente planeja a gente consegue fazer de uma forma organizada e guardar dinheiro mesmo para aquilo. Então, Priya, fala Exatamente. a sua, aí você fala os países que você viajou, como que você, né, começou os seus projetos de viagem, enfim. Engraçado que se tiver algum amigo meu aqui assistindo e ver eu compilando todas as informações aqui sobre data, sobre, olha, primeiro lugar no ano tal, a pessoa vai ficar impressionadíssima. Porque eu de memória, Dan, é difícil negócio, entendeu? Tem que realmente marcar a pastinha ali do lugar, a data, entendeu? Porque eu esqueço real as coisas, assim, sabe? Então, aí eu fiz aqui um resumão aqui, de vez em quando você olhar para o lado aqui, gente, que eu tô colando, viu? Pode, pode. Então, eu acho que eu vou primeiro falar de inspiração, assim, o que me inspirou, né? É, a primeira viagem que eu fiz, assim, fora Minas Gerais, que é o estado da família do meu pai, foi para o Rio de Janeiro. Eu deveria ter margem aí de uns 23 anos.
Mas foi uma viagem que eu fiz com relacionamento e eu nunca tinha ido para lugar nenhum, então eu olhei só pro novo, sabe? Pro novo daquela possibilidade toda e passou. As coisas se encaminharam e aí eu falei, bom, se eu fui no Rio uma vez, já não tinha mais o relacionamento, vou no Rio de novo, né? E aí eu recebi um convite de uma amiga para ir no Rio e comecei a ir pro Rio. Então o Rio de uma certa forma, ele foi o grande agente, assim, que fez com que eu olhasse para fora de São Paulo, sabe? Porque enquanto Minas eu olhava como um destino familiar, então não tinha nenhum vislumbre de viajante em Minas Gerais, né? Eu fui construir esse vislumbre depois que eu comecei a trilhar tudo que é montanha lá. Mas, por enquanto, eu olhava só pro Rio. Então, bati o Rio até 26 anos. Acho que eu fiquei uns 3 anos indo pro Rio, assim, com frequência. Das pessoas acharem que, às vezes, eu morava lá, porque eu ia toda sexta-feira, entendeu? Então, aquilo ali, pra mim, era maravilhoso, sabe? Chegou um ponto que eu falei, cara, já viajei muito para cá, preciso conhecer alguma coisa nova, né? E você vai buscando referência, vai aprendendo de alguma forma, alguém te fala uma coisa, você vê o fulano viajando, o ciclano viajando, mas eu não conseguia construir que aquilo era para mim. Jamais que ia construir que eu ia para fora de um país. Quiçá, eu falava no início que se eu tivesse um sonho de ir para outro país era Buenos Aires. E é triste isso para mim falar isso, porque para mim o Buenos Aires era o máximo que eu podia ir porque era o mais perto, entendeu? Então era, né? Quando eu cheguei em Buenos Aires a primeira vez, eu fui só para agradecer mesmo por ele ter me acompanhado assim nessa, porque todo ano eu escrevia lá a minha meta daquele ano. Então minha meta de 2014 era. Então eu comecei a falar ir para Buenos Aires. No ano seguinte estava lá ir para Buenos Aires. No ano seguinte ir para Buenos Aires. Mas enfim, aí eu fiz essa primeira viagem do Rio para Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Foi a primeira vez que eu saí sozinha do Rio e falei, ai, cara, vou pegar um ônibus e tal. E foi muito, eu tenho essa imagem muito forte, porque eu falei, só vou em Búzios. E aí, quando eu tava voltando em Búzios, eu vi um ônibus do outro lado da rua escrito assim, Cabo Frio, 4 e pouco, Cabo Frio. Aí eu, gente, se é 4 e pouco, é impossível que é longe. Eu não tinha data, porque eu tava de férias um pouquinho, tipo uns 20 dias. Eu peguei, cara, vou atravessar a rua sozinha com a minha mochila, atravessei a rua, falei, vou pegar esse ônibus aqui. Tipo, era meio-dia, o máximo que aconteceu eu voltar às 6 horas, sabe? Aí eu peguei e fui, cheguei em Cabo Frio, comecei a andar, encontrei a praia, encontrei o mirante. Aí conversei com um tiozinho, assim, ele falou, Priscila, por que você não vai pra Arraial? Aí eu, mas Arraial, onde é? Aí essa foi a minha construção, sabe? Fui aí pro Rio de Janeiro a primeira vez. Aí então, eu tinha aí, foi em 2014. Aí depois de Arraial, eu coloquei aqui que eu fui para Cancún e para Porto Seguro. Então, assim, eu fui construindo essas viagens junto com a segurança de. Eu falei, eu acho que Porto Seguro dá um lugar perto, um lugar barato. Aí minha cabeça também girava muito em questão financeira. Lugar perto, lugar barato, vou pro Porto Seguro. E aí rolou um convite, que foi a primeira vez que eu fui para fora mesmo, das meninas que eu trabalhava no banco, que falou, cara, vamos todo mundo aí para Cancún e tal. Eu tinha grana quando elas falaram, porque para mim eu só conseguia associar um valor de um carro, uma viagem. Entendeu? Eu não conseguia associar uma viagem internacional com 5 mil reais. Sim. Quando rolou esse papo, não, você tem 4, você tem 5, 6, dá pra ir, tudo. Eu falava, gente, não dá. Não sei, mas aí ela, não, dá sim, a gente faz isso, aquilo, outro. Então, o meu despertar ali foi assim, eu preciso saber como faz. Cancún nunca foi meu sonho. Sabe? Tipo, não foi o lugar que eu sonhei. Na verdade, eu não sonhava com lugar nenhum, quiçá Buenos Aires. Então, Cancún, cara, eu tava indo longe pra caramba, sabe? E aí, eu acho que eu entrei dentro dessa viagem pra aprender como faz, como fazia, que era um check-in, um check-out de uma viagem internacional. E assim, vamos lá, tem vários agravantes aí, né? Numa história enquanto mulher preta viajante. Tem o idioma, né? Tipo, sim, cara, até hoje eu não consigo falar para as pessoas que eu falo inglês, entendeu? Sempre falo, me viro, entendeu? Porque a gente não consegue assumir, ou enfim. Por isso que a sua live lá com o Humberto tocou meu coração, assim. Ficava aqui do outro lado falando, é isso! É isso! Pois é. Aí eu fiz essa primeira viagem para Cancún. Depois aí rolou minha primeira viagem real sozinha, que eu fui para Salvador.
né? Porque aí eu comecei a dar pequenos... Gente, é uma construção. Ninguém chega hoje, acorda e fala, vou fazer um mochilão para a Europa sozinha. A não sei que essa pessoa, ou ela já tem uma estrutura familiar que incentiva isso, ou ela já tem todos os privilégios de ter um idioma desde criança, que nunca foi meu caso. Então, o meu, assim, eu fui descobrindo isso, cada vez eu me forçava um pouquinho a me permitir a ir para um lugar. Salvador aconteceu para mim numa viagem sozinha de 10 dias, e, cara, ali eu me apaixonei por tudo, né? Porque as pessoas falam, Dan, que eu não sei se você já escutou isso, Salvador é aquela relação de amor e ódio, né? Ou tem gente que vai lá que você escuta altos relatos negativos, cara. E tem gente que vai lá que só volta cheio de amor. Graças a deusa, eu sou a garota que só vai falar do amor. Inclusive, se eu falar qual é o próximo destino, eu vou falar Salvador, entendeu? E pra mim, Tá na listinha. foi um abre-portas. É, claro, cara, viajar sozinha. Se a gente começar a falar aqui só de viajar sozinha, esse assunto aqui vai render 3 horas, entendeu? Mas eu tive todo o aparato de morar onde eu moro, com a condição estratégica que a gente, como mulher, sai na rua. Então, eu não vou sozinha para Barra conhecer, põe uma câmera aqui, levanto meu iPhone, que eu não tenho, mas um celular, né? E saio aí andando dessa forma. Então, claro, eu podia ter aproveitado de outra forma, mas o Brasil é todo dentro desse contexto, que o mundo, né? Que as pessoas romantizam muito a segurança, e não é bem isso. Todo lugar aí tem as suas dificuldades quando a gente fala de viajar. Aí, depois que eu viajei para Salvador, numa conversa com o Rodrigo, que é o meu convidado da minha próxima live, que eu tô por ordem de país, né? Ordem de país não, que eu fiz com a Jill, a gente foi agora essa viagem. Eu vou entrar na ordem de disponibilidade das pessoas, mas a gente falou, cara, vamos fazer um intercâmbio. Ele também é um homem preto, né? Vamos fazer um intercâmbio, vamos. Só que eu não tinha inglês, né? Então, toda a viagem que eu fiz, que foi aquela única que eu fiz, foi apoiada em alguém que falava, né? Então, ele, mais uma vez, um pouco mais à frente no inglês, eu me apoiei nele de novo e falei, cara, quanta grana? Tanto de grana, é isso? Vamos planejar? Aí que deslanchou, vamos planejar. Aí entrou a louca da planilha em mim, entendeu? Foi ali que eu me encontrei, África do Sul. Eu sabia o que fazer do início ao fim, porque eu fiquei 34 dias lá estudando, né? Então, foi uma experiência muito positiva. E aí, eu lembro, assim, de uma passagem das pessoas, quando eu tava chegando no final da viagem, assim, pra mim, as pessoas falavam, mas você só vai ficar um mês? Não, aqui a galera toda fica 6 meses, fica um ano. Aí eu já comecei a ficar assim, por que eu tenho que ficar um mês? Poxa, cara, por que a galera aí que tem mais privilégio aí vem e fica um ano estudando, um ano sabático? Eu encontrei um cara que tava fazendo um ano sabático, eu nem sabia o que era isso, sabe? Então, não, tô viajando o mundo. Falei, e eu aqui lutando com a minha África do Sul felizona, sabe? Mas foi uma experiência que me abriu muito a mente, né? Foi traumática em alguns pontos, porque eu lidei com uma escola, com alunos, meu inglês ali sempre catado, né? Falando do inglês, que era a última live, eu tive o trauma de começar... logo que eu comecei a trabalhar, eu fui para o CNA lá fazer um curso de inglês. Só que o estilo da galera há 15 anos atrás, fazendo CNA, 15 não, 17, né? Não vou roubar números aqui. O estilo da galera que fazia um curso de inglês, ou ela pagava, que é o meu caso, ou ela tinha um pai para pagar. Então foi traumático demais, cara, porque eu tava trabalhando, que sai entrando numa faculdade, fazendo um cursinho de inglês, então aquele inglês ali sem o verbo to be da escola estadual, então foi muito congelante, né? Quando eu entrei numa escola de inglês lá na África do Sul, cara, na hora que ela falou aula de gramática, eu só apanhava, entendeu? Eu lembro que eu desci pro banheiro, entrei, chorei bastante, assim, eu não posso ir embora porque eu não tenho o que fazer, não dá, vou ter que ficar aqui. Literalmente, entrei na salinha do coordenador lá e eu lembro que eu falava uma palavra aqui, outra aqui, outra aqui. E o resto era mímica, para ele entender que eu estava descontente. Eu consegui resolver o problema, entendeu? E aí a gente foi construindo essa paixão, um questionamento sobre por que você vai ficar só um mês? Eu voltando para o meu trabalho, pensando, e agora? Eu quero muito isso. Então, isso aconteceu, a África do Sul foi em junho de 2015. Eu já tinha aí viajado para alguns lugares.
em 2015, quando foi no final de 2015 que eu fiz meu primeiro post no Instagram. E eu demorei tanto, Dan, para fazer, porque eu não queria ter a sensação que as pessoas estavam ali falando, nossa, a Priscila viaja, quer mostrar para as pessoas que ela viaja e as pessoas não viajam. Mas Sabe? Então eu guardei muito, eu não mostrava a página, eu usava mais como um diário ali de para postar a foto e não perder, sabe? assim, Então, assim, eu tive que desconstruir isso em mim, sabe? Eu tive que realmente falar. o cenário de antigamente com o cenário de hoje, antigamente eu acho que as pessoas utilizavam mesmo a internet realmente para mostrar. Eu te entendo o teu intuito, porque eu sempre gostei, tipo, eu tô ali na Pedra Grande Atibaia, que é aqui do lado de Campinas, cara, eu quero ir lá e mostrar porque, tipo assim, mas não é o mostrar porque eu estou lá, falar, gente, tem um pedaço da natureza incrível aqui do lado e as pessoas não vão visitar e aqui do lado. Eu acho que É, e esse intuito, aos poucos, a gente vai desconstruindo. Falar, bem, alguém sempre vai. exatamente. Vamos postar mesmo. É isso aí. Aí eu desconstruí essa onda aí e falei, cara, se eu puder inspirar uma pessoa a viajar e essa pessoa tá dentro da minha casa e a minha mãe, assim, tipo, olha, dá pra ir, vamos fazer isso, eu vou fazer, eu vou deixar lá e a gente vai conversar sobre viagem e tal. E então foi uma construção, a gente foi realmente chegando step by step nesse nível, assim, de hoje eu posso falar que eu quero ser uma menina preta que influencia outras meninas pretas a viajarem também. Eu acho Sim. que, claro, se a gente for falar de inspiração, eu tenho os meus motivos hoje para ter vestido essa camisa ao meu favor, né? Mas, Então, enfim, aí eu fui para essa onda de África do Sul, voltei e fiquei pensando para onde que eu tinha que ir, o que eu ia fazer. Eu queria muito fazer um mochilão pelo Nordeste, né? E começou a vir o Brasil, tal. E aí minha mãe também começou a despertar esse interesse de quero viajar. E eu estava trabalhando um dia e falei, ela querendo, eu falou, ó, mãe, eu vou fazer um dia um mochilão pro Nordeste. Aí um dia a gente conversou e falou, vamos junto. Então, ai, o primeiro mochilão que eu fiz foi com a minha mãe pelo Nordeste. A gente foi Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né? Eu queria fazer do Maranhão até Salvador, mas aí eu falei assim, vamos com calma. Ela é minha mãe, né? Um outro, até para mim, né? Então, eu tô me senti um pouco responsável assim por trilhar os lugares certinho e tal. Então, foi a primeira vez que eu saí com a mochila nas costas. Aí eu fui lá. Aí, assim, só para colocar, eu fiz até hoje, pela média que eu vi aqui, eu fiz 16 trilhas ou travessias ou montanhas. aham, Todas elas foram se encaixando no meio das minhas viagens mensais nas férias. uhum, Levando em consideração que de 2014 para cá, de quando eu comecei a viajar, eu sempre trabalhei num banco. Então, minha carga também de trabalho versus faculdade versus qualquer curso que eu enfiava na cabeça estava lá existente, sabe? Então, as trilhas todas, elas foram entrando nesse. Tipo, eu tava aqui paradinha, falava, cara, não posso viajar, mas eu posso tentar fazer essa trilha, né? Enfim, aí a gente fez esse primeiro mochilão e eu voltei para casa já com essa onda, porque eu já tinha planejado a África do Sul, eu já tinha planejado esse mochilão, já comecei a trilhar, comprei nossa primeira mochila, a gente tem uma foto linda, nós duas de mochila nas costas. legal. Então, passei por esse momento aí. Aí a gente foi encaixando todas as trilhas que vieram e tal. Aí depois eu fiz o meu segundo mochilão, que aí eu já estava trabalhando com a galera, e a galera já viu que eu comecei a viajar, fazer uma trilha aqui. Uhum. Pri, vamos pra Europa. Foi uma amiga minha do banco que trabalhava comigo, vamos pra Europa. E eu ficava assim, cara, tá louca, né, minha filha? Tá achando que eu sou rica? Olha na minha cara. Né? Só que eu aprendi muito nesse período aí que eu trabalhei e tal, que a gente tem que parar de falar que a gente não pode algumas coisas e começar a planejar real, sabe? Por que não pode? Baseado em que você acha que você não pode ir para Dubai? Entendeu? Então, assim, o que você sabe de Dubai? É, Quanto que é uma passagem para lá? Quanto tempo você vai precisar guardar dinheiro para ir para Dubai? Sabe? Então, assim, foi mais ou menos nessa fase que eu dei essa quebrada aí de falar, cara, eu posso. E ela também falando, não, você pode sim, vamos planejar, vamos ver, vamos primeiro colocar tudo aqui, depois lá na frente a gente vê. Quando eu fiz o planejamento, eu vi que estava mais do que dentro do meu orçamento.
Porque eu, por segurança minha, eu acho que eu tenho que ter 3 vezes mais dinheiro do que uma pessoa na mesma situação que eu, sabe? Por segurança, por um monte de fator aí que a gente carrega aqui nas costas ancestral, né? Enfim, aí a gente ficou nessa onda de fazer essa primeira mochilada aí pela Europa e já descambou, né? Depois da mochila da Europa veio a América Latina com a Jill, que foi a live da última semana. Então, fiz Peru, Bolívia e Chile. Na Europa, a primeira vez eu fiz a Inglaterra, a Bélgica, Amsterdã, França, Espanha e Portugal. E a gente ficou 35, 34 dias. Olha que legal. Tipo, eu falei assim, o que eu tiver de soma, eu vou sumir do mundo. Quase que eu não volto, né? Quando você sai de Londres, assim que você vê a organização estratégica do país da galera, assim que você fica possuído. Aí voltei para cá, assim, com outra ânsia. Já tinha transformado por aí com a Pri real, já tinha assumido mais, mas não tinha assumido essa página que eu olho para ela hoje, assim. Eu queria incentivar as pessoas, mas eu não queria chamar elas para mim. Hoje eu tô chamando mesmo, assim, sabe? Vem aqui que eu tô disposta a te ajudar. Ou se você estiver disposta a escutar, eu tô disposta a falar, sabe? Essa roupagem que eu tenho hoje para por aí com a Pri. Depois eu voltei, fiz o Peru, Bolívia e Chile com a Jill, porque foi uma viagem que eu queria muito. Tá, aí eu já estava na onda da trilha, da montanha. Eu queria alguma coisa que me deixasse mais próxima da natureza, sabe? E aí eu falei para ela que era isso. Aí veio esse grande, o despertar. A Jill me trouxe esse despertar porque ela era uma garota preta, que é uma garota preta, que é inteligentíssima, que nunca tinha saído do país. E por quê? Pelos mesmos problemas que eu tinha tido lá em 2014, quando eu pensei em viajar. Então eu falei, ela falou, a gente conversou, né, sobre essa possibilidade de a gente trilhar junto. Aí eu já com a minha experiência quis que ela entendesse algumas coisas sobre planejamento, sobre o destino. Uma primeira viagem para um lugar que tem altitude não é uma primeira viagem para a Europa. Eu já tinha tido essa experiência de pousar numa foto, pai, mas agora eu estava indo para subir uma montanha de 5.000 metros. Então, assim, ó, tem certeza que é isso? Mas se for, eu quero que você tenha a melhor experiência da vida. Assim, eu não sou responsável pela experiência do outro, mas no que eu puder contribuir, eu vou contribuir, sabe? E foi uma coisa que eu não consigo nem explicar, assim, sabe? A gente aprendeu muito, eu me conectei, eu me achei naquele lugar, naquele deserto, porque era uma fase de trabalho para mim. Isso até você que também já trabalhou em banco, nas épocas dos feedbacks, eu dei um feedback para o meu antigo gestor falando que eu precisava, depois que eu voltei daquele deserto, que eu vi que a gente é uma poeira cósmica, o papo com o chefe. Ou, né? Eu, voltou de lá com outras coisas. eu voltei começando a dar o valor pro problema. Isso é um problema de verdade? Ou não? Entendeu? Eu queria entender, porque eu tava lá, às vezes, com dor de estômago, diante de um problema, que às vezes não é um problema. Alguma coisa que você tem que cumprir ali, porque é seu trabalho, é seu contrato, você tem que fazer da melhor forma. Mas tem que te deixar doente. O que você é aqui no meio desse planeta? Você entende a sua dimensão? E a gente que mora aqui em São Paulo, a gente acha que São Paulo é o centro do planeta Terra, cara. Vai lá pro meio do deserto lá pra você ver que, olha, você morre aqui, viu? Sabe? Eu precisava disso, Dani. Eu encontrei isso lá com a Jill, né? E depois eu voltei de lá querendo fazer minha primeira viagem internacional sozinha, né? E aí, mas para onde eu ia? Aí entra a parte lá de Buenos Aires, né? Falei, cara, para Buenos Aires e Uruguai, vamos lá agradecer. Agradecer que eu coloquei esses caras na minha meta já há 10 anos, colocando os caras no voo, entendeu? Tinha a questão de falar, pô, a Argentina é racista, né? Então, assim, você vai escolher um país racista. Eu falei, cara, eu vou escolher um país que é barato, que eu consigo me comunicar sozinha e sem diminuir ou menosprezar, que é um outro idioma, gente, porque a gente fica falando, a gente fala espanhol como se a gente falasse portunhol, e não, é um outro idioma, a gente tem que falar, né? Tipo, não pode chegar e falar, eu falo, a gente é português, a gente fala espanhol. Não. A gente tenta, igual a gente tenta falar inglês, entendeu? A não ser que você fale real, sabe? É um outro idioma e tal.
E aí eu fico com esse peito aberto lá para ter uma viagem, uma experiência sozinha. Eu viajei 11 dias sozinha por Argentina e Uruguai. Isso eu não sei nem que eu chamo de mochilão isso, que é um mochilinho, né? 2 países, eu não sei se conta. Mas foi assim, eu precisava estar sozinha, porque eu queria aprender a viajar sozinha, eu queria ter essa sensação de estar bem comigo mesmo. E eu alcancei lá. Aí eu já postava stories no Instagram, entendeu? Eu já ia lá, fazia uma brincadeira, a galera já sabia que eu estava viajando, já me pediam dicas e tal. E agora veio esse último aí, que também, olha, todas essas viagens fazem parte de um processo, porque aí agora veio no final aí de 2019, do ano passado, a segunda oportunidade de ir para a Europa. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, não, eu só queria ir para a Europa uma vez, já tá bom. Aí a pessoa, cara, por que você está limitando a Europa a 3, 4 países? Por que você limita a sua capacidade de ir de novo? Você pode ir lá quantas vezes você quiser, você pode repetir país, você pode fazer bate-volta aí no país que você achar mais legal. Para de se colocar dentro de uma caixa e realmente a gente fica nessa onda. E eu peguei e falei, não, é verdade, quer saber? Dinheiro não tenho, mas vou planejar. Quanto que vai dar? Aí planejei lá de novo, fiz a planilhinha, falei, cara, dá, dessa vez eu não tava com muita grana, não tinha, porque tudo que eu tinha feito até hoje, como eu era muito insegura, eu tinha dinheiro. Só que dessa vez eu não tinha. E aí eu entendi que ia ser uma estratégia também, uma outra experiência. Tinha um amigo meu que tinha feito o mesmo percurso, o Rodrigo, lá que viajou comigo para a África do Sul, e ele levou pouca grana e me falou, não, viajei com, sei lá, 600 euros para esses destinos. Eu falei, quê? Não, se você consegue, eu também consigo. Entendeu? Eu falei, mora aí a experiência, você vê seu amigo preto não passando perrengue, economizando e conseguindo viajar com 600 euros. Claro, foi apertadinho, se ele pudesse ter mais, ele com certeza teria. Mas ele não deixou de fazer aquilo, porque ele tinha pouco. E eu pensando que eu precisava de 3 mil, sabe? Uma coisa assim, ó. E aí eu falei, não, eu vou sim, sabe? Aí eu fui, encontrei uma pessoa que já morava na Europa, a gente viajou alguns dias juntos, aí eu tive a experiência, Dani, de chegar e já falar, ok, eu já tenho amigos de fora, então fulano mora ali, eu vou lá, entendeu? Não é amiga, é pessoas que a gente vai construindo ao longo do caminho, tipo, qualquer dia eu vou aí em Campinas, que eu tenho uma amiga aí, cara. Sabe? Então, aí veio essa última viagem aí eu fui interrompida. Aí, assim, o primeiro destino internacional que eu conto sozinha, real, oficial, foi a Alemanha, né? E aí a Alemanha, engraçadíssimo, porque é um lugar que eu nunca me imaginei lá. Nunca. Tipo, cara, sabe? Eu ficava insegura por ser um outro idioma que não é o inglês, que é a oficial. Eu ficava aí presa a um estereotipo de que os caras são preconceituosos, a uma história do passado que foi negativa, e falava, eu tenho tanto lugar no mundo, você acha que eu vou cair na Alemanha? Me poupe, né? Não vou fazer isso. Pois bem, fiz isso. Entendeu? Justamente porque, enquanto viajante, né, eu quero arrancar qualquer construção que eu tenha feito sobre qualquer país. Eu não quero mais olhar para a África e falar, mas a África não é segura para mulheres viajarem. Sabe, se eu tiver que fazer isso, eu vou tentar me cercar de toda segurança, de toda estratégia, de todo planejamento, mas eu vou alcançar todos os lugares que eu tiver vontade de ir. Então, aí eu caí na Alemanha sozinha e aprendi isso, sabe? Eu sem internet ali, andei, pedi informação em inglês, conheci uma brasileira que olhou para mim e falou, você é brasileira? Eu, que legal, uma pessoa, sim. Aí ela, e aí, como que você tá? Eu falei, eu tô com umas dúvidas sobre o transporte. Você pode me ajudar? Aí a menina, você tá entendendo? A menina, eu não fui procurar ela sentou assim, perguntou se ela era, eu falei que era, né? Aí eu aproveitei, a gente também trocou contato, tá aqui na minha rede social, sabe? Super bacana. E voltei de lá com essa sensação. Só que aí, desculpa, eu fui pra Alemanha, fui pra Paris, e Paris, aí eu saí e voltei. Bom, todas essas minhas experiências. Aí o Brasil também aconteceu no meio de tudo isso. Eu fui pra Chapada, fiz todas as trilhas aí, inclusive, pausa. A primeira vez que eu trilhei foi através de a família de uma amiga, da Dani, que trabalhava comigo. Ela me levou para a cidade dela, em Minas. E aí a gente foi para um lugar que chamava Pedra Branca. Foi a primeira vez que eu tive contato com a montanha, né? Que aquilo ali para mim era muito improvável. Só que depois que eu voltei com essa experiência, o primeiro lugar que eu fui, até coloquei aqui,
Pedra do Coração Atibaia. E aí você falou daí de Atibaia, eu falei, olha que coisa legal, tá vendo? Fui lá e aquele lugar, por mais simples que tenha sido, me ajudou a construir o Pico do Paraná, que foi o último pico que eu fiz, sabe? Então é um pouco sobre isso, sabe? Sobre a gente ir colocando essa estrutura de uma trilha aqui, uma viagem ali e tal. Então foi isso. Eu acho que eu devo ter falado uma hora só dos países que Não, Mas é mas tão bom, gente. Eu não posso, eu não tô nem lendo vocês aqui. Se deixar, eu sou geminiana, viu? Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu sou comunicadora e geminiana, com ascendente em gêmeos. Quem me conhece sabe que se eu converso aqui, ó. não, o pessoal fala que nem faz perguntas, mas esse lance, por exemplo, da minha amiga Jaque até colocou aqui que ela treina comigo. E eu falo que eu tenho construção de várias amigas para viajar, né? Então, ao mesmo tempo que eu gosto de fazer as minhas baladas no Rio, que a gente já conversou, né? Que ainda está sendo o meu eixo também, mas ainda não fiz tudo que eu gostaria de ter feito lá, né? Comecei um pouquinho pela parte histórica. Para quem não sabe, o Rio é muito, né, dentro da nossa história, da história do nosso país. Não consegui fazer tudo ainda. E ao mesmo tempo eu sei que lá também tem trilhas maravilhosas. Tenho amigos lá que vira e mexe, eles postam, tá anotado no meu caderninho, todos eles sabem, falou assim que eu puder voltar, já tenho 2, não, só me avisa uns dias antes que eu me programo, que eu vou te levar e não sei o que, nananá. E aí as meninas que eu faço cross, a gente tenta fazer esse eixo de montanhas, de trilhas, né? Porque a gente gosta. E tanto é que a gente estava assim, desesperado. Tipo, a gente viu uma cachoeira desse negocinho de banner que aparece, que eu nem sabia, né? Então, tipo, o ônibus ia sair de São Paulo e eu, como, né, eu sou fuçadora, falei, gente, nunca ouvi falar dessa cidade, mas onde que é essa cidade? Eu descobri que a cidade é a 2 horas daqui de Campinas. E tá aberta, e Veio dá pra. aqui para voltar. Exato. Eu falei, não, gente. E, tipo, a Jaque que me mandou o banner. Aí eu fucei e falei, gente, dá pra ir de carro? Nossa, verdade, dá mesmo. Tipo, dá pra fazer trilha. E é um lugar que tem 2 ou 3 cachoeiras que são super famosas, assim, na cidade. Aí eu pesquisei, né, pra saber. Ah, mas vai ter mesmo? Ah, e aqui não fechou porque aqui não teve nenhuma contaminação de Covid. Eu, uau, é pra lá que a gente vai. Sabe? Então, aí essas construções, Bom, peço que para mim é o que você falou, ainda carrego muito desse estigma ou viajar sozinha nem tanto, mas o de fazer uma viagem internacional, né? Porque nem sempre assim, né, as amigas estão dispostas, mas eu não teria problema nenhum em ir sozinha, sim. planejando. Sou igual a você, tipo, eu quero. Eu preciso de 1.000, eu quero ir com 2.000, porque eu sou a louca do desespero, né? Se acontece alguma coisa, se acontece um É, eu gosto também de mas, ser uma prevenida, né, nesse mas sentido. é, não é só prevenção, eu entendi, sabe, Dan? É a gente realmente achar que a gente tem que carregar a segurança por nós e pelos outros, sabe? Eu acho que muitas pessoas crescem assim, tipo, eu preciso ter mais realmente para eu me sentir até aceito, sabe? Em determinado ponto de vista. É o que acontece comigo quando eu vou eu não preciso ir naquele restaurante, mas se eu ter que ter dinheiro suficiente para pagar 3 contas ali, porque senão eu não vou me sentir confortável, sabe? Então, Sim, realmente, essa desconstrução foi esse trampo que eu tive quando eu fui agora a última vez para a Europa, de falar assim, não tenho esse dinheiro e não vou comer nesse restaurante, sabe? As minhas viagens nunca foram gastronômicas, assim. Eu sou uma pessoa realmente que eu gosto muito. É tipo, minha aula de história tá num outro lugar, porque realmente eu não tenho memórias da minha escola de ter aprendido história como eu aprendo viajando, sabe? sim, não tem mesmo. Então, então é isso, essa desconstrução que a gente tem que. E aí, até eu falo para você, no momento que eu viajei sozinha a primeira vez, foi realmente para me conhecer enquanto viajante, sabe? Para eu me permitir ali algumas coisas e sentir algumas coisas e ver se eu lido bem comigo mesmo num outro país, né? Porque todas as viagens que eu fiz, eu sempre tive acompanhada de alguém por medo, né? Então, assim, porque eu nunca confiei realmente no meu taco. Essa é a verdade. Então, agora eu ainda estou nesse processo, né? Eu ainda estou nesse processo que eu falo que eu estou ainda construindo a minha confiança, Uhum. sabe? Toda viagem, agora eu estou num outro patamar, né? Eu já estou num patamar que eu quero
realmente olhar para frente e falar o que o mundo pode me oferecer e eu não tô presa a nada. Eu conquistei isso, sabe? As pessoas que trabalharam comigo ou que me acompanharam há tanto tempo falam assim, nossa, estamos aguardando quais serão os próximos passos. Claro que veio o corona no meio disso tudo, e aí eu podia ter surtado, real, sabe? Porque... Mas Né? aí, olha só, até enquanto uma mulher preta viajante, eu preciso entender o meu lugar de privilégio nisso tudo, sabe? Sim. Então, eu sei que tem muitas pessoas que foram prejudicadas e aqui o principal ponto é a doença. Então, se você tá bem, se sua viagem que estava marcada para dias depois foi cancelada, o que importa é essa segurança. E a gente esquece isso, né? Então, Verdade. assim, aí eu me agarrei a isso aí para eu não entrar em parafusos, para eu poder esperar, É, para eu aprender o quê? A ter paciência, né, Dan? A gente não tem às vezes. pode ter, porque não tem outra forma. E Pri, conta um segredo aqui pra gente. Que método que você usa para se planejar? Ah, eu, sei lá, arranjo uma agência legal. Não, eu aprendi a fazer tudo sozinha, então vejo desde a passagem, ou uma estadia barata, ou uso hostel, ou uso B&B, ou depende muito para que país você vai. Como que você costuma fazer esses planejamentos? No início, por falta de segurança, eu troquei muitos e-mails com muitas agências de turismo para eu obter orçamento, né? Porque eu achava que era mais fácil eu fechar um valor de R$ 5.000 e até por não querer ter trabalho. Eu estou fazendo várias outras atividades. Você estruturar uma viagem, por isso que as pessoas vendem isso, porque não é barato, Não. sabe? Por que as pessoas vendem, até uma conversa que eu estava tendo com a Dil, gerenciamento de mídia social. Você tem um Instagram Topperson aí, você vai ver, cara, não dá, porque é trabalho, é tempo, é edição, é estratégia, é engajamento, é um monte de coisa que está relacionada. E quando você viaja, você também tem um monte de coisa relacionada, tempo. Então, assim, claro, o primeiro momento eu achava que eu tinha que ir com um pacote por segurança, até alguém falar, não, vamos ver por fora. Eu, por fora? Pesquisar a passagem, fechar o hotel, depois comprar o passeio lá na hora. Então, foi me apoiando, claro, como eu falei, nessa segurança do outro, para construir as minhas viagens solo, o meu planejamento, né? A minha pesquisa ali, como é que eu gosto. E aí também, no meio disso tudo, eu fui gostando muito, porque eu adoro informação. Eu adoro muita informação. Então, imagina eu estruturando uma viagem para 6 países, a quantidade de informação. Transporte público de tudo quanto é lugar. Estrutura de mapa, eu sou a louca do mapinha. Agora eu parei com isso, porque eu acumulava papel, matava um monte de árvore, deixei isso para trás. Entendeu? Então, por onde eu começo hoje? Eu vou viajar, tô me planejando para viajar depois da quarentena. Então, claro, tá tudo muito estável, né, gente? Não vamos falar aí levando em consideração a quarentena. Vamos falar que a gente tá no melhor dos mundos. Eu vou escolher o destino, mas eu escolho porque eu não gosto de me limitar a um destino só. Então, eu vou escolher uns 2, 3 lugares ali para deixar também o universo se encarregar, né? Porque às vezes a passagem de R$ 1.000 é a passagem de 3.000, cara. Vai para esse, o mundo é grande, você vai poder ir em outros lugares outras vezes. Eu não me apego muito ao lugar. Claro que eu tenho algumas preferências. Eu pesquiso a passagem, né? Eu entro coloco todos os aplicativos, pesquisando na internet mesmo, lendo relato de blogueiro que já viaja bastante, e aí eu vou comprar passagem. Só que eu tento pesquisar nos aplicativos, tá? A gente pode até depois fazer um post aqui para deixar os aplicativos que a gente usa, os principais, né? E depois eu entro no site da companhia aérea, porque aí vem essa coisa, que eu também fico insegura de entrar num aplicativo que eu não tenho muitas referências tal, e comprar direto de lá. A não ser que eu já tenha a experiência de alguém ou alguns, né? Para eu ter essa confiança. Tipo, eu já comprei passagem pela Decolar, tá? Então, a primeira vez que eu comprei, eu fiquei bem, tipo, meu, será que vou chegar na hora e os caras vai... Aham. Não, moça, não tô achando o pedido. Senhora, não tô achando aqui, senhora. Aí eu, tá bom, vou arriscar, né? E eu tive uma boa experiência com a Decolar, então eu comprei as minhas passagens lá. Então, acho que o primeiro ponto para você baratear o destino é ter uma passagem aérea bacana. Depois eu vou para a parte das hospedagens. E aí entra o estilo de viagem, né? Então aí o que você entende que é o seu estilo de viagem? Eu vou de barraca
a hotel bacana. Então, eu vou de acordo com o que eu acho que eu mereço naquele momento. Aliás, todo mundo merece dormir numa barraca, porque é maravilhoso. É só o tipo porque é maravilhoso. Eu já coloquei a barraca de frente para uma cachoeira, para um céu estrelado, que eu não tive em um hotel que tinha uma banheira, sabe? Então, vai muito assim, a gente precisa quebrar isso também. Tipo, o que é conforto, né? Então eu vou aí para essa hospedagem. Então, assim, a minha experiência me trouxe, sim, de camping. Nunca acampei viajando para fora, porque eu sempre dei opção para hostel. O hotel, o hotel só via que o valor estava equivalente ali. Mas ainda viajo muito tentando uma hospedagem barata. Por quê? Porque eu fico na rua muito tempo, sabe? Eu fico na rua realmente bastante tempo, assim. E aí eu não acho justo, a não ser que eu vá para um resort porque eu quero ficar no resort, sabe? Então, falar assim, ok, vou aproveitar da estrutura desse local. Então, eu tento equilibrar, gente, entre o seguro, né, por exemplo, eu e a Dil viajando sozinha, já tinha tido a experiência de ficar num quarto com várias pessoas, 10 pessoas num hostel. Mas eu falei para ela, como eu já tive essa experiência, acho que a gente pode economizar R$ 1.000 a mais e investir esses 1.000 em quartos duplos, em hostel. Entende? Tipo, no hostel, dentro de um quarto duplo. E foi fantástico. Às vezes no banheiro compartilhado, que faz parte. E já fiquei em hotéis muito legais, sabe? Então, aí eu uso todas as ferramentas para pesquisar também. Eu uso o Booking, eu uso o Airbnb, eu uso. O Airbnb é um outro assunto, porque aí você já vai estar falando que. Não, o Airbnb você loca, né? Aí vem o Couchsurfing, né? Que eu ainda não fiz, que a galera fala muito, que eu acho que vai ser meu próximo passo, me hospedar na casa de uma pessoa que eu não conheço através de um cadastro aí. Ai, que Então tem legal. todas as possibilidades. Eu gosto É, de. o- Tem, esse eu não conheço. Eu uso bastante o Airbnb, é, mas não conhecia. ele é bem restrito, o que eu vejo a galera falando que existe um formulário, já vi relatos bem ruins, mas também vi muitos relatos legais. Então, assim, é uma coisa que não quero ficar falando mal de uma coisa que eu não tive uma Sim. experiência boa ou ruim. Então, Uhum. com toda a segurança, para um lugar bacana, às vezes começando até no estado aqui do lado aqui, para ter essa experiência. Então, eu faço essa pesquisa de hospedagem depois. Depois aí eu entro na onda de que para onde eu tô indo, o que eu quero fazer lá, né? A pesquisa vai se construindo. Aí eu falo, poxa, eu quero ir para passeios, que alguns são pagos, mas eu tento investigar o máximo que tem de coisas gratuitas, para eu ter a Uhum. opção de não fazer um passeio pago, porque se você for para a Europa e quiser visitar, sei lá, em Paris, o Moulin Rouge, 100 euros para você entrar, equivalente a R$ 600, e você ter uma experiência que realmente não tenha nenhuma relação com o que você quer, só por curiosidade, eu acho muito dinheiro, sabe? Então, eu acho que eu gosto de ter a opção de poder ir lá, mas eu também gosto de saber se eu não for lá para onde eu posso ir. Então, eu me organizo dessas duas formas. Eu vou lá listar os principais pontos turísticos e a média de custo daquilo ali e tudo que eu posso fazer gratuitamente na cidade. E aí eu já fiz isso, Dan, de planejar o dia antes de sair daqui. Tipo, chegar o dia 1, vou em tal lugar, tal lugar. Hoje eu não faço mais, porque eu vejo que você precisa dar liberdade para o seu dia, sabe? Você não pode só acordar, correr em todos os lugares, voltar, deitar e dormir. Isso é muito exaustivo, sabe? Então, o que eu faço é entender onde eu estou, o que está ao meu redor, e se eu for para o lado A ou para o lado B, quais são as possibilidades que eu tenho para Uhum. organizar meu tempo, né? Mas Sim, também, se eu não quiser fazer nada, eu posso não fazer, né? também. E aí eu vou para essa parte de hospedagem, desculpa, essa parte de passeios, que eu acho que tem muita coisa cara, entendeu? Por isso que eu coloco ela antes do transporte, porque o transporte, ele é caro, mas ele é uma média de valor, quando você está viajando uma semana ou 5 dias para um destino, sabe? Às vezes todo o valor do seu transporte, às vezes é um passeio que você quer fazer, entendeu? Uhum. Então, deixa eu dar um oi para minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Oi, mãe. Que bom que você tá aqui. Minha mãe também, depois que ela começou a viajar sozinha, eu acho que eu fiquei mais feliz do que eu viajando sozinha. Ai, quando ela viajou, gente, que coisa mais linda. Mãe, é isso aí. Vamos viajar agora, partir o mundo, hein? Parte. Mas voltando, aí eu vou para essa parte de principais atrações e coisas gratuitas. E depois eu vou para a parte de transporte.
Aí eu vou entender como é o mapa do lugar, quanto dinheiro eu preciso ter, ler, gente, pesquisar. Nem tudo que é bom para o outro é bom para você. Então, tem gente que pega o ticket em Paris para um dia, tem gente que pega para 3, tem gente que pega para 7 dias, tem gente que paga na hora, entendeu? Então, assim, só precisa entender como você vai fazer para não gastar dinheiro à toa. Porque ninguém aqui tem dinheiro para torrar, entendeu? A gente quer usar nosso dinheiro da melhor forma. Uhum. E aí, eu fechando essa parte de transporte, eu fico só com as curiosidades, com as dicas, com converso, chamo. Por exemplo, eu estava estudando um país aqui para fazer um intercâmbio. Aí eu entrei aqui no meu feed, comecei a ver algumas meninas que iam, que fizeram intercâmbio ali, chamei elas no DM mesmo, gente. Eu estou aqui pesquisando esse país. Você tem alguma informação que para você foi relevante sobre aquele lugar? Você possa compartilhar comigo e a gente trocou outras ideias, assim, sabe? Sim. Eu nem, não é que eu vá, eu tô me planejando para possivelmente ir para aquele lugar em algum momento Uhum. e saber ali uma informação privilegiada de quem foi, mas não necessariamente a experiência dela é a minha, isso a gente tem que saber, sabe? Então Uhum. é isso, é assim que eu me planejo, e aí eu vou entender quanto de gasto eu vou ter. Aí eu posso olhar e falar, 20 mil, quanto tempo eu preciso para guardar 20 mil reais? Quanto eu ganho hoje? Quanto eu estou disposta a guardar? Quando a gente planeja uma viagem, pelo menos para mim, eu já, por exemplo, já sonhei com o Egito uma série de vezes. Já me planejei, já tenho uma média de quanto eu vou gastar para ir no Egito. Só que ainda não aconteceu. Uhum. Então, é um planejamento que está aqui guardadinho e que eu tenho que saber que eu preciso guardar tanto para ir para aquele destino. A não ser que eu esteja pelo mundo e aí surge a oportunidade, porque eu achei uma passagem mega barato e eu vou me arriscar. Mas olhando para o planejamento, você realmente precisa pensar que você não vai pegar. E eu acho que isso, para mim, foi um grande despertar, assim. Que hoje eu vejo que as pessoas não viajam muito por esse motivo. Porque eu falo assim, vamos para Israel. A pessoa fala, nossa, mas eu não tenho dinheiro, não tenho uns 20 mil reais para ir para Israel. Ah, mas é 5. Nossa, mas eu não tenho 5, tá? Mas não é amanhã. Entendeu? Você não pode olhar para um destino e eu chutei alto, mas vamos imaginar aqui Jericoacoara. A pessoa antes de pensou gerir, nossa, Essência, aquele hotel, eu não tenho 1.000 reais para pagar naquele hotel. Não, você não precisa ficar lá. Gerir é um lugar que está lá para todo mundo e cada um se adequa ao lugar que quer ficar. Por que você está indo lá para ver o lugar? Então você não precisa daquele hotel, você nem vai ficar nele às vezes, sabe? Então, essa consciência, assim, de que a gente tem que se planejar com antecedência. E Sim. talvez para mim hoje seja um dos pontos que eu mais entendo, assim, que impede as pessoas de viajar, esse planejamento financeiro. E é legal o que você colocou, por exemplo, por mais ainda que sejam destinos nacionais, é, eu vou de A a Z também, né? Então, tipo, se eu vou com as meninas, fica mais barato, né? De repente a gente usar um B&B e aí um lugar um pouco mais confortável. Mas eu também, por exemplo, tenho vontade de um dia falar, meu, eu vou ter que guardar essa grana, porque um dia, sei lá, eu quero ir lá tomar um café no Copacabana Palace e passar um dia lá. É porque eu acho que eu Sim, tenho, exatamente. Desde que né? você saiba qual é o custo, você pode ir para qualquer lugar se você vai se planejar, cara. Sabe, a gente acaba não se planejando e precificando uma viagem que a gente nem planejou, né? Nem colocou lá na ponta do lápis, nem aquela conta de padaria no caderninho, a pessoa não faz nem isso, ela só fala, não dá, Ah, entendeu? eu tenho um caderninho que aqui, ó, pra você ter uma ideia. Olha que legal, gente. Tô aprendendo aos poucos, mas tô aprendendo. Ó, viagem de setembro. Tava lá, na verdade, não era nem setembro. Isso daqui é a viagem que era para acontecer em abril. Aí foi adiado, que não vai ser nem setembro, vai ser novembro. E aí eu também sou muito daquelas que, tipo assim, eu vou viajar, mas eu já quero ir com tudo pago, com a minha grana guardada, porque quando eu voltar, eu já quero saber qual é o próximo destino. Eu não gosto de voltar com dívidas. Misericórdia, isso, É ó, isso aí, me dá palpitação, porque eu isso já aí. fui, já passei tudo que eu tinha a passar, já me diverti, né? E aí não gosto de voltar com isso. Então, eu brinco, né? Quando tudo isso passar, já tem essa viagem paga, mas entre safras, essa viagem, aí vão surgindo outras coisinhas, né? Porque a gente estava falando, cara, em São Paulo, em outras cidades aqui ao redor, tem
tantos outros passeios que são legais, né? Que talvez a gente não possa nem contar como viagem, mas a gente tem a oportunidade de ter essas experiências no meio do caminho, Uhum. que são, eu procuro muita coisa gratuita também, eu acho que é válido, mas gosto muito, assim, de conhecer outras coisas diferentes, então vira e mexe, a galera me manda, que eu sei que tem um roteiro aí em São Paulo, que tem uns bares subterrâneos que eu acho incrível, eu falei assim, cara, e aí aquilo que você falou, eu já precifico, e eu gosto de beber, né? Vou chegar lá e falei, meu Deus, quanto que vai custar uma cerveja nesse lugar? E eu já falo assim, meu, vou lá para conhecer, não para encher a cara, né? Então, se eu tomar 2 cervejas É. lá, aí. Exatamente, exatamente. E E Dan, você aí, falou aí uma parada que eu coloquei ali na minha bio, assim, não importa para onde, viaje, né? Que, assim, não importa se você tá indo na Pedra Branca da Atibaia, se você tá subindo igual eu já fiz aqui a Pedra da Cantareira aqui, não importa. Você tá em movimento, você tá viajando, sabe? Então, assim, é por isso que a gente tem que se movimentar, não importa para onde que você tá indo mais, sabe? eu acho A gente tem que é, arrancar esse estigma que é perto de casa, então não é viagem, é assim, é, sabe? e aí o que é legal que eu acho que são gatilhos para outras coisas, né? Nem sei se a Jaque tá aqui ainda, a gente tá começou numa brincadeira, tipo, numa sexta-feira a gente conversando, e aí que a gente tá planejando para ir na semana que vem numa cachoeira. E aí a gente falou, nossa, eu tenho curiosidade de conhecer Machu Picchu. Eu falei, nossa, já que eu também tenho. Só que daí quando, né, você fala assim, Machu Picchu, eu já pensei nas minhas amigas, mas eu falei assim, cara, as minhas amigas odeiam, tipo, fazer essas coisas, né? Se falar para elas, é uma Uhum. praia, ok, independente de onde seja, mas fazer uma trilha nunca. Ah, ela tá aqui, linda. Aí ela assim, Dan, mas quanto será que a gente vai gastar? Eu falei, ó, não sei. Falei, depois eu falei, se não sei se a Pri já foi, já deve ter ido ali próximo, a gente vai ter mais ou menos uma ideia. E aí a gente falou assim, vamos parar um dia mesmo? A gente sempre planeja, e quando a gente pode ir? Ah, eu vou ter que tirar férias, tá? Então só, tipo, a partir de abril do ano que vem. Então a gente tem praticamente mais 8, 9 meses para se planejar. E aí dá para fazer. E aí eu brinquei com ela, Sim, é só isso, né? Falei assim, a gente já sabe que tem que comprar uma bota boa, a gente já sabe que tem que comprar uma mochila decente isso. para ficar É assim, e tranquila. se apoiar. Eu acho que quando você fez a live com o Humberto e eu tava lá e foi tão enriquecedor para mim, Dan, porque eu abri os meus olhos da rede de apoio preta que a gente tem aqui, que a gente tem que se utilizar. Sabe, eu tô aqui realmente que é para ajudar as Sim, pessoas a irem para os lugares que eu fui e eu quero a ajuda das outras pessoas que puderem me ajudar a ir para lugares que eu não fui e que eu quero ir, sabe? É claro que no meio disso a gente precisa rentabilizar, então a gente tem os nossos projetos, a gente faz o roteiro personalizado, como eu te falei, a gente faz aquilo tal, mas a intenção mesmo é falar assim, cara, dá para fazer, dá, sabe como eu faço? Eu faço assim, acredita, sabe? Então é isso, sabe? Ah, é o Machu Picchu, então quem já foi, vem aqui, me fala como que foi sua experiência e para eu fortalecer o meu sonho dentro de mim, conseguir alcançar isso também, né? uhum. É bem legal. E aí, acho que independente disso, né? A gente tirar um pouquinho desse. Acho que quebrar paradigmas mesmo, né? Para nós que somos pretos. Eu acho que, na verdade, vem muito também de uma construção familiar, das dificuldades que a gente passa, né? Para poder estudar, para poder fazer outras coisas que nós gostamos. Ai, nem você falou, putz, eu preciso aprimorar meu inglês, mas eu vou ter que parar, vou ter que me planejar, vou ter que pagar. Né, a gente não teve esse privilégio lá desde cedo, desde sempre. Mas colocar na nossa cabeça que a gente pode chegar onde a gente quer, independente se seja na vida profissional, na vida pessoal, independente se seja viajando, né? e, É, acho que eu já tive e, essa fala também. Pode falar. é, e, e realmente a gente se apoiar. Falar, meu, se a Pri tá mostrando aqui pra mim que é possível, que ela foi lá, sentou, planejou e já viajou 18 países, por que que eu não posso para Machu Picchu? Exatamente, exatamente. E aí, o que eu ia dizer é que, às vezes, cada um tem um sonho. Eu aprendi a respeitar isso. Nem todo mundo quer viajar o mundo igual eu, sabe? Às vezes a pessoa quer comprar um apartamento e ela tem que ser feliz com aquela escolha ali. O que ela não pode fazer é achar que ela não pode viajar. É, Entendeu? Eu quero só que ela saiba, eu posso, eu não quero. É diferente, eu não quero porque outras coisas me dão prazer que não viajar. Sabe, eu já perfeito. conversei sobre isso com pessoas, sabe? Não, Pri,
eu não gosto. Pra mim, eu gosto de uma prainha de vez em quando, mas eu gosto de ficar na minha casa vendo Netflix. E é o que é o meu estilo de vida. O meu estilo de vida é outro, e aí, mas eu não quero também que tenha um amigo meu, uma pessoa que tá aí do outro lado na sua casa pensando, eu não posso ir, eu não sei como fazer, eu me sinto sozinho por não ter alguém que vá comigo, sabe? Então a gente entrega a nossa experiência que foi construída ao longo desse período que a gente lutou bravamente para conquistar o que a gente Vai, conquistou, de vai modo cair, que a pessoa.